Uhum. Bacana, então. Então, vamos lá? Tá na tela aqui o trecho que a gente parou. Eu vou voltar, né, no último raciocínio que a gente teve, para a gente pegar o fio de novo aqui do tema aqui do conteúdo. Vamos lá. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados intensos. Então, aqui antes ele estava, o André Luiz, né, com o auxílio magnético do instrutor Alexandre, ele estava visualizando, né, o médium, né, que estava ali concentrado, né, se preparando para psicografar, e ele fazendo essa observação, né, do veículo de expressão dele, os corpos, né, o corpo físico, o perispírito, e ele observando justamente nesse ponto aqui que ele descreve, né, do sistema nervoso, todo esse sustentáculo ali que culminava, né, nessa luz mental no centro do crânio, né, do médium, e essa luz mental indefinível que ele coloca aqui nesses termos, né, e ele percebeu a epífise, né, emitindo ali raios azulados intensos. Observação perfeita, indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Então, retomando, né, ele estava, o Alexandre, né, a gente elencou aqui através, né, da fala do Alexandre, vários né, procedimentos, várias características que não só, né, gente, o médium ostensivo, ativo ali, mas são características que encaixam bem na vida de todo cristão, de todo espírita, né? É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilite o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Então, ele explicando, né, de todos os requisitos também, além de tudo, né, o serviço não é automático, ele requer muita compreensão, oportunidade e consciência, né? A boa vontade de estar colaborando de forma espontânea, né, o querer e o gostar de estar fazendo aquilo ali, acho que para toda tarefa, né, gente? É algo ali que tem que ser fundamental, né, para a gente. Senão a gente não vai desempenhar isso de forma completa. Né? Então, agora que eu estou vendo aqui sua mensagem. Então, joia. A epífise, ou glândula pineal. Vocês lembram? Depois eu volto aqui, ele vai falar das glândulas. Então, é essa aí, né? A glândula pineal. Né? E, coincidência ou não, né, emitindo raios azulados aqui nessa figura que eu achei, né? Ela fica aqui, né? Uma foto real, né? E um desenho esquemático, né? E ela aqui nesses cortes aqui mostrando, né? Ela como ela é mesmo. Né? Então tá aí, essa glândula que a gente vai observar muito aqui, vai ter o próximo capítulo, inclusive, né, um capítulo dedicado, né, praticamente a essa glândula tão importante na vida mental do espírito. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? Né, o Alexandre faz esse questionamento, né? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Olha que interessante esse ponto, né? Então, aquela concepção, né, até desavisada da nossa parte, né, de que, não, nasceu com esse sentido, né, a mais, né, mediunidade, nasceu com as percepções mediúnicas mais ostensivas, tá pronto para o trabalho, é só chegar ali, né, ir na casa espírita ou ir, né, em ambientes que sejam seguros e favoráveis, né, para
colocar a mediunidade em serviço e pronto, acabou, né? O espírito chega ali e tudo acontece, né? Não, a gente está vendo aqui que não é dessa forma, né? Requer uma preparação, uma afinidade, requer um monte de situações da nossa parte, porque da parte da espiritualidade, né, certamente eles trabalham e atuam nesse sentido de forma muito intensa. O Alexandre continua. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Né? Essa analogia que ele fez, gente, até coloquei essa figura aqui para a gente ter fazer um desenho mental, né, do que ele está comparando para ter uma ideia melhor. Né? Válvula é tudo aquilo que abre e fecha, né, para a passagem de algo. Né? Então ele faz essa analogia, né, como qualquer pedrada que vai interromper o trabalho da válvula receptora, né? Colocando ali o médium como uma válvula receptora, né? Recebe do plano espiritual a informação, né? E passa, né, para o plano físico essa informação recebida. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Então, a cooperação magnética da espiritualidade é fundamental para que aconteça, né, a tarefa com o tempo. Examine atentamente, aí ele convida, né, ao exame. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Então, ali, gente, do ponto de vista deles, né, dois espíritos ali, vendo um médium encarnado, né, um encarnado, né, posição receptiva, junto com os outros, né, 17 ali que a gente viu, eles estão observando o homem como um todo, né, todos os corpos, né, só que agora o Alexandre ele faz um convite para se observar, né, singularidades do corpo perispiritual. Então vamos lá. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. Então vamos começar nisso aqui, gente. Todo centro glandular é uma potência elétrica. Então vamos entender que essa potência elétrica está lá embaixo em vermelho. Ó. Potência elétrica é a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. Né? Então tá essa fórmula aí, a potência, que tem uma medição, né? Geralmente em watts, e o trabalho realizado numa unidade de tempo, né? Que é dentro ali, né, dessa corrente que passa e a diferença de potencial dessas correntes. Então, num dado tempo, quanto de energia que foi, por exemplo, que foi despendida nesse certo período para um movimento, para movimentar algo, né? Isso é a potência elétrica de forma bem geral, tá, gente? Para um entendimento mais simplificado, né? É isso que significa. Né? Então, para medir a potência, né, dos aparelhos, né, dos aparelhos elétricos, por exemplo, é essa capacidade de trabalho que ele tem, né, numa unidade de tempo. Então, vamos supor, 1 minuto, você pega 1 minuto e mede quanto que aquele aparelho consegue, dentro desse 1 minuto, realizando um trabalho, né, que utilize energia. Então, potência elétrica. Então, o que o Alexandre está falando? Que todo centro glandular do perispírito, olha que interessante, gente, do perispírito, a gente está vendo perispírito, né? É uma potência elétrica. Recapitulando, então, vamos lá. Todo centro glandular. Estamos aqui, olha, o nosso sistema, né? Nossas glândulas, né? Sistema endócrino, está aí. Então a gente tem, né, hipotálamo, hipófise como, né, uma das glândulas. Né? Temos a pineal,
né, ou epífise, né, a gente vai ter esses dois nomes. As tireoides, as suprarrenais, né, que são as adrenais, que despejam adrenalina, a gente vai vê-la de novo depois. Pâncreas, né, e as glândulas sexuais, aí, cada né, masculino e feminino com as suas respectivas, ok? Então, no perispírito, essas glândulas, né, como se fossem, né, potências elétricas, né, como o Alexandre colocou aqui, né, como se cada centro glandular desse fosse uma potência elétrica do perispírito. Né? O corpo físico nosso é uma cópia, né, diferenciada, né, do nosso perispírito preexistente. Né? Então, o nosso perispírito é um molde preexistente para a formação do nosso corpo físico quando encarnamos. Né? E é uma cópia diferente, né, por conta das funções, né, que são ainda levemente diferentes de nossa faixa evolutiva. Né? Então, cada glândula do perispírito, né, com uma potência elétrica. E ele continua. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, de qualquer uma, né, seja na psicografia, psicofonia, clareaudiência, né, qualquer exercício mediúnico, a epífise desempenha o papel mais importante. De todas as glândulas que a gente viu, a ela aqui, ó, desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Olha só que bacana, gente. Então, através das suas forças equilibradas, né, o equilíbrio das forças psíquicas, né, culminando aí, né, no equilíbrio mental, vai ser um tema muito central do segundo capítulo, que a gente vai ver. Muito central o tema, vai debater de forma muito brilhante. Né? Então, através do nosso equilíbrio mental, das nossas forças equilibradas, né, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à esfera espiritual. E olha só, vamos fazer um parêntese aqui no livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz também. Lembrando da regrinha, né? A gente pode quebrar com mecanismos e com a evolução das montes. A gente pode usá-los, né, como referência, porque não vai atrapalhar a nossa dinâmica futura. Capítulo 4, matéria mental. Matéria mental, é isso mesmo. Nossa mente, né, ao pensarmos, estamos emitindo matéria mental. E é dentro disso aqui que eu vou pegar um trecho para casar com a questão ali da epífise que o Alexandre falou, o instrutor Alexandre está falando, né, e através desse equilíbrio a gente consegue, né, o médium vai conseguir estar sintonizando com as ondas emitidas do plano espiritual. E olha só, a questão está aqui, olha, pensamento do Criador. Vou pular essa parte, que o André Luiz fala aqui, né, da mente divina, né, como um ambiente que vivenciamos. É como se, não vou falar que o fluido cósmico universal fosse, né, emanação da mente de Deus, não, né, porque não é bem isso que ele está falando, né, mas o que ele fala, né, nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável, o pensamento que não tem como, né, nós medirmos, né, do Criador. E sob esse plasma divino, né, que é o fluido cósmico universal, vibra o pensamento, aí sim, mensurável de nós, das criaturas, né, a constituir-se no vasto oceano de força mental, né, esse vasto oceano de forças, né, que nós, todos os espíritos emitem sempre, sim, incessantemente. Né? Então vamos lá. Agora sim, o pensamento das criaturas. Vamos pegar aqui
É o trecho que nos interessa. Do princípio elementar, fluido cósmico universal, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. Então, é um estudo lá do plano espiritual, gente, que o André Luiz não consegue replicar para a gente aqui, por falta de elementos, né, para a gente entender. Mas, da matéria mental dos seres criados, né, a nossa matéria mental, estudamos o pensamento, o fluxo energético do campo espiritual de cada um deles. Né? Olha só como é que ele dá um outro nome para o pensamento, olha, o fluxo energético do campo espiritual. Né? Esse pensamento, nosso pensar, né? Ele é como se estivéssemos, ao pensar, pegando o fluido cósmico universal na sua porção mais simplificada e fazendo uma alteração. E essa alteração a gente vai estar emitindo com o nosso pensar, e essa emissão, né, vai fazer com que forme, né, em nosso entorno esse fluxo energético do nosso, forme um campo espiritual no nosso entorno, proveniente de partículas, partículas mentais mesmo. E a se graduarem nos mais diversos tipos de onda. Né? Por que onda, gente? Porque toda partícula em movimento ela vai gerar, né, uma onda. E dessa onda, né, que o Alexandre está falando ali. Olha só, desde os raios super, ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, né, Jesus, né, esses prepostos e todos os irmãos, né, que atingiram esse estágio evolutivo, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação. Então, lá nessa época aqui do André Luiz, né, no nosso lar, por mais que ele tivesse, né, a sua possibilidade de estudo muito mais dilatada que a nossa, né, esse tipo de estudo eles ainda não conseguiam, né, entender esse processo. Né? Passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais. Beleza, então é isso aqui que a gente vai usar aqui nessa parte que ele pegou. Olha que interessante. Então, através das nossas forças equilibradas, a nossa mente intensifica o poder de emissão e recepção dos raios peculiares da esfera espiritual. E quanto mais, maior essa amplitude, maior capacidade, maior a apreensão, né, do médium de estar captando o pensamento de espíritos de diversas gradações evolutivas diferentes. E é nela, olha, é nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Né? Que sentido novo que é esse que o Alexandre está falando? Né? É a mediunidade. Né? É o sentido que será generalizada, né, num futuro, né, no futuro da humanidade. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Né? Na maioria de nós, esse potencial, né, ele está ainda, né, no seu estado latente, ele está embrionário, ele está ali, né, no seu estágio inicial de desenvolvimento ainda. Beleza? E olha só que interessante que eu peguei aqui para a gente ter uma ideia aqui do que ele falou, dessas ondas que ele está falando, né? As legiões angélicas, gente, elas vibram aqui, olha, nos raios, perto dos raios gama, tá vendo? Olha, são raios super ultra curtos. Ele tem uma amplitude muito curta, né? São raios que
tem o amplitude, né? Esse comprimento de onda, que é chamado, né, essa medida aqui do vale da crista, desculpem, dessa crista até essa crista, que é o comprimento de onda. Então, nos raios gama, nesses raios mais super ultra curtos, né, as legiões angélicas, nem está falando aqui que é raio gama, pode ser até, e provavelmente, né, deva ser, né, raios até mais curtos, né, a comparação desse comprimento de onda, ele é comparável ao núcleo de um átomo. A gente tem uma dimensão do tamanho dessa onda. E do lado oposto, gente, está aqui, ó, né? A gente passa aqui, né, pelo violeta, o espectro visível, né? O infravermelho, né? Aqui embaixo, aqui, essa barrinha aqui para nos auxiliar, tá vendo? O espectro visível que tem essas, né, as cores do espectro da luz, né, até o infravermelho e vai embora, né, até chegar ali, né, esse humanos aqui, gente, é comparação de tamanho, tá? Tá aqui, ó, escala aproximada do comprimento de onda, né? Então, esse comprimento de onda aqui que está entre o micro-ondas e o rádio, ele é mais ou menos do tamanho de um ser humano. Né? E tem ondas ainda maiores ainda, né? Mais lentas, maiores, que são as ondas de rádio. Né? E a gente tem até a diferenciação do AM para o FM. Ó, o AM, né? São ondas né? Que tem um comprimento de onda maior, por isso que o AM ele pega em tudo quanto é lugar, né? Porque a onda ela não sofre com os obstáculos, né? Ela atravessa os obstáculos de forma muito tranquila, né? Já a FM, que a gente vê diferente aqui, ela já tem uma dificuldade maior por ser uma onda com um comprimento mais curto. Então, a partícula mental, ela faz a emissão da nossa partícula mental, do nosso pensar, ele vai emitir um tipo de onda, né? E é esse tipo de onda que o médium vai conseguir captar quando um espírito, né, pretende comunicar, né, conosco através de uma via mediúnica. Tá? Se tiverem dúvida ou quiserem perguntar sobre isso aqui, gente, né, isso aqui é uma forma bem generalizada que eu estou passando para a gente entender esse ponto. Né? Então, culminando aqui na epífise, nessa glândula, né, que é, né, onde reside, né, a sede central da mediunidade, né, quando a gente tem, né, as forças equilibradas e todo aquelas recomendações que ele passou, né, que é o dever do médium de estar buscando, né, buscando o desenvolvimento espiritual constantemente, né, essa capacidade de emitir e receber esses raios, ele se torna mais amplo. Mais amplo como? Né? Ele vai aumentar. Né? Se ele tinha só uma faixa pequena aqui, ele vai passar a ter, né, uma faixa maior, né, tanto de emissão quanto de recepção. Ô Luiz. Sim. Por favor, eu queria entender se o médium sente isso como vibração ou a gente não sente isso, já funciona de uma forma natural e a gente identifica essas ondas. Essas ondas são ondas mentais, né? Então, se você capta ideias elevadas, pensamentos elevados, você tem uma capacidade de recepção e emissão de ondas maiores, né? Sim, mas aí a gente não sente, né? A gente não, quer dizer, a gente sente, mas na forma de vibratória. Isso que eu queria saber. Questão mental. Quando fala vibratória, não é que vibre, você sente uma vibração. O vibrar, quando esse termo é muito utilizado, né, no meio espírita, né, essa vibração é o quê? É justamente a propagação da onda, pelo meu entender. Tá? Essa onda, essa capacidade, né, de emissão de onda
que a nossa mente faz, né? Quando a gente fala, nossas cordas vocais, elas vibram as partículas do ar e as ondas sonoras, elas viajam nesse meio que é a atmosfera, né? E a mente, ela tem essa mesma característica. Quando a gente pensa, né, se uma pessoa está do lado, ela não vai ouvir o pensamento, né? Mas ela pode captar o pensamento através de um sentido que é diferente, que é justamente esse sentido que está sendo falado aqui, né? Em que a epífise, essa glândula, ela é a sede, né? Esse sentido novo, que é a mediunidade. Tá, Né? aí a gente já percebe no pensamento. Exatamente, é de pensamento a pensamento. Seja entre encarnados, ou seja entre o espírito encarnado e o desencarnado. Ou um desencarnado e um desencarnado também. Né? Que no plano espiritual a gente vê também que esse mecanismo também funciona. Entendi. Então, o médium seria... a glândula funcionaria como receptora e distribuidora? Emissora e receptora também. Emissora e receptora, tá certo. Eu consegui entender, mais ou menos. É difícil demais. O tema é denso, sabe? Né? É denso mesmo. Né? Mas a questão principal né, a comunicação entre os dois planos, ela não se realiza de forma automática. Né? Aqui, o instrutor Alexandre, junto com o André Luiz, eles estão explicando um pouco mais tecnicamente o funcionamento na questão biológica, física, né, do fenômeno. Né? Mas a ideia, né, mais importante que eu vejo aqui para a gente apreender é que cabe à pessoa, ao médium, o desenvolvimento da sua própria mediunidade. E o desenvolvimento significa o quê? Né? Ele fala, né, o Alexandre falou, né, predomina a questão moral. Então, a questão moral é a principal que o médium deve ter como meta, né, o seu aprimoramento, o seu desenvolvimento. Né? Então, o Evangelho de Jesus é a principal preocupação que o médium deve ter. Porque aí, né, e através, claro, da disciplina, né, do exercício, né, da prática, e aquelas diversas questões que foram colocadas na semana passada, aí sim, né, o médium ele vai estar em seu caminho de desenvolvimento. Né? Ele pega aqui no ponto da epífise, porque ele fala de uma glândula, né, que faz parte, né, que tem um papel fundamental na comunicação entre os dois planos. Eu posso fazer uma outra pergunta? Claro. Se não tiver a ver, você pode me jogar para frente, tá? Não tem problema, não. As outras glândulas têm a ver com se elas funcionam de alguma forma sintonizadas, entendeu? Sim. Porque, vamos dizer, a tireoide, a gente sabe, porque eu já tive o problema, né? Mais físico, né? Interferiu em toda a minha vida orgânica, né? Orgânica, isso. Então, elas têm a ver, né? A epífise é a que é vinculada a esse processo mediúnico, né? Mas todas emitem e favorecem, né? Todas as outras favorecem. Todo cinto glandular é uma potência elétrica, como ele colocou, do perispírito, que a análise aqui tá nela, né? No perispírito. Né? Sendo a epífise um ponto, a glândula principal nesse quesito, né? Todas funcionando e tendo a epífise como né, a glândula principal no desempenho aí dessa comunicação intraplanos. Beleza? Entendi. Obrigada. Joia. Então vamos lá. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém,
a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. Então, eles estavam focados ali no cérebro, né? E o Alexandre, né, deslocando a atenção do cérebro para o corpo todo, em geral, né, chamou a atenção do André Luiz. Olha, a operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Então, gente, nós aqui encarnados, né, os trabalhadores que, né, elaboram nessa atividade principalmente, nessa, a gente não conhece, a gente não tem uma visão ampla desse mecanismo de forma intrínseca, lá né, nos seus pormenores. Né? Estudando uma obra como essa, a gente tem um primeiro vislumbre, né? Porque essa obra ela vai trazer uma parcela de como acontece, e mesmo essa parcela, né, de como acontece já é uma dificuldade aí para a gente estar entendendo. Né? Então, por isso que ele traz aqui essa colocação. Né? Mas o fato é, né, a operação não é nada simples. Né? Muito antes da reunião que se efetua, né, que estava em curso ali naquele momento, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Olha o trabalho que a gente dá para a espiritualidade, gente. Muito antes da reunião começar, né, os irmãos ali já estavam né, fazendo uma preparação no médium para que os pensamentos grosseiros que a gente tem no nosso dia a dia, gente, né, as contrariedades, né, as impaciências que a gente tem no dia a dia, e muitas vezes somos rudes, né, com alguém, né, isso tudo pesa no nosso campo íntimo e prejudica, né, a nossa capacidade de trabalhar com a mediunidade. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Olha como é que é complexo, né, a questão, né? Então, muito antes de começar a reunião, ele já foi objeto de atenção dos servidores. Aí, quando ele chega no local, né, e senta ali para começar a sua concentração e começar ali a sua preparação, ele, o médium em si, passa a ser assistido por vários operadores de nosso plano, vários operadores, gente, não é um ou dois, não, são vários. Né? São realizadas várias operações no médium. É uma preparação grande, para a gente ver o tanto que é sério, né? Um trabalho sério, um trabalho que, para aquele que se propõe, né, a servir em nome de Jesus nessa tarefa, né, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Porque imagine, tudo preparado, tudo ok, tudo certinho, e de repente, por algo assim que, né, de uma relevância não tão grande, a gente pega e fala, não vou trabalhar hoje não vai. Olha só que né, desperdício de oportunidade que a gente tem em primeiro lugar, e que falta, né, de caridade para com toda a espiritualidade que já faz essa preparação. Né? Ou, né, se vamos, né, mesmo assim estamos desequilibrados e não fazemos um esforço, não realizamos um esforço em nós para termos pelo menos um mínimo de equilíbrio para chegar ali na tarefa e ter uma condição, né, melhor, aí a gente chega, né, nessa tarefa e acontece como a gente viu aqui, né, dos 18 irmãos presentes, apenas um médium em condição de psicografar. Então, joia. Então, sentou ali e foi assistido por vários operadores. Antes de tudo,
as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide. Aí está entre aspas aqui, gente, corpúsculos de Nísel, a gente vai ver aqui, né, o que é isso. Necessários processos da inteligência. Então, dentre essas várias operações que os trabalhadores realizam no médium, né, as células nervosas recebem, né, essa tensão, né, esse coeficiente magnético né, de proteção, né, para que não tenha essa perda, né, essas perdas. Vamos ver aqui antes, para a gente, né, aproveitar o raciocínio. Está aí, ó, o tigroide, corpúsculos de Nísel, né, são aí esses pontinhos pretos no nosso neurônio. Né? E olha o sentido aí do impulso nervoso aí embaixo, né? Ele vai, né, aí do corpo celular, né, do neurônio, né, passando ali pelo axônio, né, e indo nas ramificações terminais ali. Né? Então, cada neurônio ali fazendo, né, a transmissão ali dessa corrente elétrica de célula até célula. Então, essa preparação magnética, ela foi realizada, que o Alexandre falou aqui, né, no tigroide, nesses pontos aí, no entorno, né, do núcleo do neurônio. Voltemos lá. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Olha só a dimensão da preparação, né, gente? Olha lá, sistema nervoso simpático está aqui, né? E ele fala aqui, mormente, né, o que tem a ligação, né, com a questão do coração, né? E todo o sistema nervoso central, gente, todo ele, né, foi preparado também para que o médium tenha, né, no seu trabalho ali, né, ele vai estar em contato com energias né, e situações muito, né, muito diferentes, né, elevadas de irmãos elevados e também desequilibradas de irmãos também que estão, né, em processos de sofrimento. Então, toda essa preparação aí, ela é realizada antes do trabalho em si começar. Vamos lá. Tem mais. O vago foi defendido por nossa influenciação, né, influenciação espiritual da equipe, contra qualquer choque das vísceras. Vamos lá nele então, gente. Nervo vago, tá aqui, olha. Começa cá em cima, perto aqui do cerebelo, né? E ele vem aqui, né? E fala aqui das vísceras justamente porque ele está muito ligado, né, ao sistema digestivo. Né? Vai aí, nervo vago. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. As glândulas suprarrenais aqui, ó, tá aqui o rim, né? São essas aqui, ó. Acréscimo de energia nelas, para ela ficar ali de prontidão. Precisou de produção de adrenalina, ela está né, ela tá ali a postos, né, preparada para produzir e despejar adrenalina. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Isso, gente, né, através ali do processo de concentração dele, depois de todas essas operações, né, foi descrito ali no início do capítulo, né, que eles estavam concentrados, né, e aquela energia que os encarnados produziam ali formavam, né, uma corrente energética, né, então, depois de toda essa preparação, ele está aqui, né, ele está na iminência de começar a psicografar, né, então, nesse instante,
ele percebeu que ele estava quase desencarnado. Quase desencarnado por quê? Né? O seu perispírito ele estava mais frouxo, né? mais desconectado do seu corpo físico. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Então, essa intensidade dessa luz, né, juntando o seu estado mental, né, seu estado sentimental ali que ele buscou elevar, né, para estar recebendo a mensagem, todo o ambiente, todo o amparo, né, então, juntando isso tudo, e dos seus centros de força, né, do seu perispírito, né, fazendo ali nessa luz ali no entorno que o André Luiz, ele praticamente, essa luz praticamente ofuscou, né, o corpo físico do médium. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, né? Então, a forma dele falar, gente, arcabouço de cal, né, é o esqueleto, né, revestido de carboidrato, proteína e lipídio, né? Mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno, né? Eles estão apreciando já um conjunto muito mais completo, né, gente? Eles não estão vendo só, né, o corpo físico, o corpo denso do irmão, né? Eles estão vendo toda essa máquina divina, né? Todos esses corpos, né? Em trabalho ativo. Repare nesta anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Muito incrível isso, né, gente? Nosso corpo é formado de trilhões de células, né? E cada uma desempenhando uma função, um papel. Como o próprio Alexandre colocou, é como se fosse mesmo, cada célulazinha nossa fosse um motor elétrico ali em funcionamento, né? Fazendo a respiração, né? E produzindo energia e multiplicando, né? Tendo funções múltiplas. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Só para a gente ver aqui, gente, um pouquinho, eu ia até colocar esse vídeo no YouTube aqui, mas está próximo do final do capítulo. Eu passo para vocês o link ali no Teams, para vocês darem uma olhada nesse vídeo, que é bem interessante, mostra cada organela da célula em funcionamento, ele explica ali a função de cada uma, é bem interessante. Então, para a gente ter uma ideia lá, cada célula nossa é como se fosse um motor elétrico, né? Mitocôndrias, núcleo, né? O complexo de Golgi, e todas aquelas organelas, todas, né, que a célula possui, cada uma com sua função, né? A membrana celular. Então, cada célulazinha do nosso corpo de fato, né, é uma entidade ali que funciona e que desempenha a sua função, e esse conjunto faz, né, esse espetáculo, né, que é o nosso corpo humano. Então, o Alexandre, gente, despreocupado do assombro, o André Luiz estava assombrado, né? Ele estava, isso para um médico, né, perquiridor, uma pessoa que quer sempre buscar o conhecimento, quer sempre entender, isso para ele era um banquete, né? Era uma festa, né? E o instrutor, assim, né, tipo, despreocupado, né, desse assombro, né, ele mudou de atitude e considerou outro ponto. Olha, interrompamos as observações, é necessário agir. Então, gente, ele aproveitou cada instante ali, né, desse momento de preparação para estar instruindo o André Luiz. Só que chegou num ponto ali que ele, né, agora não mais, né? A gente precisa agora agir de forma efetiva.
acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Isso já tinha dito, né, no início do capítulo, né, que o médium, né, teria condição, né, tinha só um médium, né, então tinha 6 pessoas separadas ali, preparadas para estar comunicando ali através, né, desse médium e dos outros também que compareceram. Né? Só que, como tinha apenas um médium em capacidade, né, de trabalho, né, o Alexandre escolheu, dentre os 6 comunicantes preparados, ele escolheu um, né, que foi o Calisto. Tome seu lugar, falou com ele, né? Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Interessante, né, gente? A misericórdia divina, né, ela trabalha e atua de forma muito inteligente, né? Olha só, né? Estavam todos preparados, né? A espiritualidade fez toda a preparação para que tudo ocorresse, né? A contento, tudo ocorresse de forma boa, tudo ocorresse da forma planejada. Mas, né, da parte de nós, né, dos encarnados, apenas um médium em condições de intercâmbio e, dado esse cenário, né, a postura deles foi o quê? Né? Passar uma mensagem de cunho geral, né? uma informação ali que atendesse a todos os irmãos presentes. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Aí o médium já percebeu, né? O comunicante, né? Ao ficar ao seu lado, né? Ele já percebeu, né? E recebeu com sinal de alegria. Então, Calisto, olha o que ele faz. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Então, gente, ele senta, né, ao lado, né, do médium, né, com o braço esquerdo, né, ele vai alçando, né, ele é como se ele abraçasse com a mão esquerda, né, o médium, né, com a ponta dos dedos ele encosta, né, no centro de memória ali do médium, né, encosta ali, como se ele estivesse recolhendo ali, né, buscando o conteúdo que o médium tinha, né, para estar oferecendo. E, pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Olha que interessante, gente. Então, depois dessa aproximação do espírito comunicante, o médium percebendo, né, ele fez esse movimento, né, a luz mental do Calisto, né, ela se misturou às irradiações mentais do médium, né, fazendo ali como se estivesse compatibilizando, né, as ondas mentais. Né, vamos voltar naquela figura para a gente ver as ondas mentais. Tem até um esquema de cores aqui, tá vendo? Cada espectro né, de onda, ele vai emitir uma coloração. Né? O espectro visível mesmo, ele tem essa coloração, que começa, né, no vermelho, né, e vai até o azul escuro e até o violeta. Né? Então, olha que interessante que ele fala aqui. Né?
vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Então, o que estava acontecendo ali? Estava tendo uma sintonia, né, de frequências mentais. Essa sintonia começou a ser tão fina que a zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade, né, como se estivessem fundindo ali, né? Imagine a epífise, né, funcionando nesse caso como um botão de sintonia de um rádio, né, como se o espírito fosse uma faixa, né, de uma rádio da espiritualidade, e o médium, né, buscando ali, quando ele aproxima, né, ele busca ali uma sintonia para quê? Para entrar na mesma sintonia de onda, né, e os dois terem, né, uma sintonia de pensamento. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Aí vem um outro elemento, né, gente? Ainda vem o Alexandre, né, um terceiro elemento ali, né? O médium e espírito, né, já estavam ali, né, naquela posição, né, que foi descrita, né? Aí chega o Alexandre e coloca a destra, né, no lobo frontal ali do médium. Né? Luiz, sim? Com licença, essa mão dele é para proteger o médium ou também tem a função de diminuir o animismo? Diminuir o animismo, principalmente porque ele fala, olha, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Ah, tá bom. Entendi. Então, assim, tudo que surge no médium, né, aproxima o espírito, né, aí o médium que tem ali que não tem uma prática ali, uma vivência muito grande, ele fica, poxa, mas será que tem espírito aqui mesmo? Fica com aquela dúvida, né? Isso de fato já dificulta a sintonia entre os pensamentos. Né? Então, o que o Alexandre faz? Ele coloca a sua destra, né, no lobo frontal do médium, para controlar a fibra inibidora dele, para ele não ter para evitar que ele iniba mesmo esse fluxo, né? Uhum. Tá? Fazer esse controle, para ele falar o quê? Não, continua, tá tudo certinho, né? Sintonize no pensamento. Sim, porque ele está justamente na área da memória, né? Olha só. É por isso que a gente tem tanto animismo, né? Diz que até mesmo o Chico, né? Contudo, ele gente, apresentava um animismo. Sim, é natural ter. Olha só o mecanismo, como é que funciona. É uma sintonia entre pensamentos. Como é que um vai ter animismo? Né? Se o médium é o quê? O médium também é um espírito, né? O médium também pensa. Então, o médium ele vai participar da comunicação junto, né? A diferença é o quê? Né? Um médium que tenha, né, uma capacidade grande, tem uma envergadura moral muito grande, o que ele vai fazer? Ele vai estar oferecendo, ele vai ser uma dupla de trabalho junto com o espírito comunicante. Isso. Né? Ao contrário, né, do médium que né, não é disciplinado, ele vai ser o quê? Ele vai dar trabalho para o comunicante. Sim, entendi. Obrigada. Bacana. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro
e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Interessante, né? Com o braço esquerdo, então, o espírito, né? Ele enlaçou ali o médium, né? Tocou com a ponta do dedo, né? No centro da memória, e com o braço direito ele, né? Né? Ele fala poçando-se aí, gente, mas é uma, né? Não é que não seria assim, né? Cada psicógrafo, cada médium psicógrafo, ele tem como a gente, né? Tem, né? Bem descrito no livro dos médiuns, né? Tem as formas, né? De psicografia, né? Então, quando ele fala poçando-se aqui, não é que o médium ele vai ser simplesmente, né, dar o braço ali para o espírito e a partir daquele momento o espírito está 100% no comando do braço dele. Não, não, né? Tanto que a gente viu nesse capítulo lá no Livro dos Médiuns que esse tipo de mediunidade totalmente inconsciente, né, ela é uma mediunidade mais rara, né? O semi e o intuitivo são as psicografias mais comuns, né? Então, quando fala poçando-se aqui, é a posição mesmo, né? Porque é uma dupla que está ali em serviço. É uma dupla que está escrevendo junto, né? E o médium, ele tendo uma disciplina, ele consegue o quê? Né? Ele consegue calar a sua mente, né? E tentar ouvir a mente do irmão comunicante. O irmão comunicante passa a ideia, né? E o médium, ele vai fazer o quê? Ele vai transcrever essa ideia que ele capta, né? Em forma de palavras. Ok, pessoal? Então, fechamos aí o primeiro capítulo.